De volta com o programa Tudo Posso, vamos falar de emprego. Você foi selecionado para a tão esperada entrevista de emprego? Foi? Revisou o seu currículo? Imprimiu uma cópia para entregar ao entrevistador? Está vestido adequadamente? Estudou sobre a empresa e revisou mentalmente as principais perguntas que precisa saber responder? Agora só falta um detalhe. Como se comportar na hora da entrevista? Devo cumprimentar o entrevistador formal ou informalmente? Posso gesticular muito? Saio falando tudo para mostrar preparo ou espero o entrevistador perguntar? Tudo isso a gente vai ficar sabendo, não é, Rafael? Pois é, a Valquíria Nunes está com a gente aqui para responder todos esses questionamentos, né? Afinal, os comportamentos são os mais variados possíveis, né, Valquíria? Boa tarde. Boa tarde. As pessoas ficam muito ansiosas, não ficam, Valquíria? Fica, é um momento de estresse mesmo, né? É um momento onde ela vai ser avaliada. Então, imagina, a atenção dela em estar assim, de frente com uma pessoa que ela nunca viu e vai ficar fazendo uma série de perguntas. Então, ela vai ficar à mostra para essa pessoa, né? Nessa fala da Maria Cândida, né, ela falou sobre o clima de formalidade e o de informalidade. Exatamente. Até que ponto balancear isso? Assim, é importante aquele aperto de mão, né? Mas procurar manter um certo distanciamento, porque não é uma amizade ali, né? Então não vai lá dando beijinho, nada. Exatamente. Aperto de mão. Isso, um aperto de mão. Alguma coisa mais assim, mais séria. Tá. Às vezes o entrevistador, ao longo da entrevista, ele começa, para poder dar uma relaxada, dar uma quebrada naquele estresse, então ele começa a falar algumas coisas. Então, sei lá, de repente foca alguma coisa no local onde ele mora. Eu conheço lá, tem um restaurante bacana, ou tem um teatro legal, para dar aquela quebrada. Tá. O entrevistador geralmente sabe que o entrevistado está nervoso. Sim. Quer dizer, pelo menos o bom entrevistador, né, Valquíria? Exatamente. Tem os dois lados aí Tem. também, né? Tem aquele entrevistador que ele tem um estilo um pouco mais arrogante. Então, assim, imagina o posicionamento do candidato. Já é difícil para ele, né? Porque às vezes ele se sente como se ele estivesse pedindo alguma coisa. E não é bem assim. Na realidade, os dois estão buscando a melhor situação para a empresa e para ele. Então, eu sempre falo, no processo seletivo, é 50% de cada um. Então, o entrevistador ele vai avaliar o entrevistado vai avaliar a proposta que está sendo feita para ele, né? Então, é importante ter essa questão. Mas, assim, se, por exemplo, se o entrevistado ele percebe que o selecionador, o profissional de RH, o consultor, está uma postura mais arrogante, né? Aquela coisa, tudo bem, fale aí um pouco do que você conhece, aquela coisa bem, né? Então, o importante é que ele consiga manter, assim, uma postura bacana, não se deixar influenciar por isso. Fale, né, o que for perguntado de uma forma pausada, sem se deixar influenciar, ou seja, aquilo é dele, né? Não é para ele enquanto candidato. Então, ele consegue manter um bate-papo bacana. E espera o entrevistador perguntar ou já vai soltando tudo de uma vez? Não, é bacana esperar. Dá o timing, né, certinho. Até porque tem alguns candidatos, eles estão tão ansiosos, eles falam e falam, né? Justamente por conta dessa ansiedade. E às vezes, assim, a gente, porque assim, geralmente nós temos um tempo para poder fazer essa entrevista. E aí, então, às vezes a gente dá uma cortada, assim, de leve, mas é importante ele observar. Se o entrevistador já está olhando no relógio, já está assim, já começa a cruzar os braços, então é o momento dele dar uma parada. Uma pergunta típica, né, que acontece nas entrevistas de emprego é: por que você saiu do seu emprego anterior? O que você me diz sobre os seus empregos anteriores, né? E existe uma tendência, né, Maria Cândida, de falar mal, né? Exatamente. E aí acho que é um erro gritante, né, Valquíria? Sim, não deve nunca falar mal. Por mais que tenha sido a pior experiência. Né, não deve falar mal da outra empresa. Nem de chefe, nem da empresa mesmo. Né, que teve alguma indisposição, mas não deve falar mal. Mas aí, por exemplo, você me pergunta, você é entrevistadora. Mas você gostava de trabalhar lá? E a minha experiência foi completamente negativa. Como eu devo responder, então? Você pode falar que não estava dentro da tua expectativa enquanto empresa, que a conduta, de repente, da empresa não era, assim, dentro dos seus valores não era bacana, por isso que você resolveu sair, né? Existem modos e modos de falar coisas, Sim, seria isso? exatamente.
E questões pessoais, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, falar, eu acabei de me separar, porque meu filho tá doente, essas coisas. Que meu marido é aquilo, é aquilo outro, não. Não é o momento, assim, de você falar alguma coisa nesse sentido. Ali você tem que ter uma exposição, você pode até falar, não, porque às vezes a gente acaba perguntando mesmo. Você é casado? Casado há tanto tempo. Você é divorciada? Há quanto tempo? É mais ou menos assim. Responder o que te pergunta, mais ou menos na linha quando uma criança te pergunta alguma coisa, responde o que ela está te perguntando. Eu tenho uma pergunta com relação a isso que eu acho importante para as mulheres. E eu não sei nem se você vai saber responder. Se te pergunto, você quer ter filhos, o que você fala? Você pode falar, por exemplo... Porque tem muito empregador que não quer lidar com isso, né? Exatamente. Apesar que, assim, tem muita empresa que agora já tem uma mudança nesse sentido, né? As empresas, elas estão mais, assim, focadas. Tanto que o mercado de trabalho para a mulher tem bastante vagas, né? Não tem mais essa questão. Até algumas vezes preferem-se até as mulheres, nada contra, viu, Rafa? Claro. Mas, assim, prefere em algumas vagas, por exemplo, vagas de venda. Geralmente a mulher, ela acaba... Ela cativa, né? Ela cativa melhor, mais. Mas quando uma funcionária fica grávida, é um problema. Muitas empresas, aliás, chegam a não contratar visando já essa situação. Porque eles veem exatamente a idade que a pessoa tem, se é casada, não sei quanto tempo, a pessoa fala assim, essa daqui vai ter filho, essa aqui não vai ter, eu vou contratar quem não vai ter. Às vezes pode acontecer isso. Mas também, assim, depende muito do profissional que está ali. Às vezes o próprio gestor, ele já, de repente, pode até fazer algum comentário nesse sentido, né? Então, aí o consultor, o profissional de RH, ele vai nessa linha. Mas não tem como você, assim, adivinhar. Às vezes, mesmo que a pessoa tenha já 2 filhos, mas ela está casada, independente disso, não pode vir a engravidar. Então, eu acredito que isso, as empresas já estão, assim, mudando um pouco esse conceito nesse sentido. Com relação ao currículo, você tem pessoas que colocam coisas a mais, às vezes, que elas não fizeram, ou floreiam um pouco a mais o que, né? Como que você vê isso daí? É complicado, porque, assim, ali a gente acaba identificando. Porque o entrevistador sempre percebe. Ele percebe. Assim, tecnicamente... É importante que o entrevistador ele busque informações, porque ele não é, por exemplo, se é uma vaga de engenheiro e você tem uma outra formação, você vai ter algumas condições técnicas, algumas informações técnicas que você vai começar a sondar essa pessoa. Mas você começa a perceber ali, o próprio currículo ele já foi avaliado, por exemplo, às vezes a gente acaba montando até um questionário com mais detalhes da vaga, para que possa realmente identificar. Mais técnico, mais específico, seria isso. Porque aí eu consigo já bater, né, as informações. Então, ali eu consigo identificar, aqui ele está... Ou então a pessoa coloca no currículo lá que possui inglês avançado. Nossa, né? isso Aí na hora da entrevista, olha, como você tem inglês tipo avançado, vamos conversar em inglês então? Nossa, aí então o entrevistado já ruboriza, fica vermelho, começa a suar, palpitar e não sabe absolutamente nada, né? The books on the table e acabou. Exatamente. Aí fica feio, né? Fica chato, porque a pessoa, se ela pode mentir ou florear uma coisa, ela pode florear várias outras. A conduta dela depois, né? A gente acaba observando isso. Agora, para você ser chamado para a seleção, na seleção não é difícil fazer, mas para entrevista é difícil hoje? Sim. Tá mais difícil do que antes? Porque tem muita gente boa, não sei. As opções, assim, tem várias, né? Até do momento que a gente está vivendo. Mas é importante as pessoas focarem, né? Tem muitas empresas que estão com vagas ainda. Então, o que eu sempre falo, não pode desistir, não pode desanimar, né? Então, existem as vagas, existem as oportunidades. Mas, independente disso, existe também uma condição, assim, de que você tenha que fazer um diferencial no teu currículo, na tua proposta, focar bem, né? É importante montar um currículo bacana. Por exemplo, hoje tem, por conta mais uma vez da situação que a gente vive, tem pessoas que já têm seus 10, 15 anos de empresa e acabam sendo demitidos. Então eles nem pensam, nem sabem como fazer um currículo. Por onde eu começo, né? O
que eu faço? Por exemplo, antes eu sabia que eu tinha que ligar para a empresa, agora não é mais assim, então rede social. Então, é até bacana procurar por uma consultoria que possa dar esse suporte Orientar, né? também. Agora, se ele não tem, desculpa, dinheiro para consultoria, como que ele faz? Pega um modelo na internet, tenta falar com um amigo? Isso, tem as opções também na internet, né? Que aí você consegue fazer um currículo bacana que você possa. Você tem lá, inicialmente, os teus dados pessoais, teu nome, alguma coisa bem sucinta também, né? Dado pessoal, nome, endereço, telefone, é uma coisa bem bacana. O telefone é legal que você coloque lá um celular, um telefone da sua casa e um de recado. Mas é importante alguém, pelo menos, atender, porque às vezes a gente fica desesperado atrás do candidato, ele não atende o celular, ele não atende o telefone. Então é importante, você está procurando emprego, acompanha seu celular, o seu e-mail. E se por algum acaso mudou o celular ou mudou o e-mail, atualizar. Isso, né? exatamente. Entrar em contato com a empresa ou enviar um novo documento, um novo currículo, seria isso. Isso mesmo. E Valquíria, a gente sabe que o corpo fala, né? Então, assim, o comportamento, né, do entrevistado ali, né, as mãos cerradas, a postura, né, muito retraída. Qual que é o comportamento ideal nessa hora? O que o recrutador está avaliando nessa linguagem corporal? É bacana assim, que ele se mostre disposto para aquela entrevista, né? Se ele ficar sentado na cadeira assim, tipo... Não tô nem aí. Não tô nem aí, então nem fale nada que eu já vim preparado, mais ou menos assim, né? Aí é uma questão que você tem que dar uma relaxada, se mostrar próximo para essa entrevista. Né, que você está aberto a isso. Então, não veja o entrevistador, né, como uma pessoa que quer acabar com você. Ele não é teu inimigo, ele é uma pessoa que está próxima. Ele vai falar olho no olho. Exatamente. E ele vai perguntar coisas para você porque ele também só tem o teu currículo ali. E ele precisa detalhar um pouco mais de acordo com o perfil da vaga que ele tem. Então, nesse sentido. Eu já participei de um processo seletivo em que eu estava sendo avaliado com mais outros 4 candidatos na mesma sala ao mesmo tempo. Né? Que horrível. Eu achei horrível essa experiência, né? Foi realmente assim lastimável ali, né? Não só por mim, mas também pelos outros 4, né? Para a gente se expor aí naquele momento, né? Era muito mais tenso para a gente. Sim. Algumas empresas adotam entrevista em grupo, né? Mesmo nessa entrevista em grupo, é importante tomar um cuidado, digo até do entrevistador, né? Não fazer algumas perguntas que possam deixar o profissional, aquele candidato, constrangido, né? Então, eu acho que tem que se tomar um certo cuidado nesse sentido. Como eu falei, ele está ali exposto. E o outro já é o concorrente dele, ele já sabe que tem os concorrentes. Então fica uma situação um pouco mais delicada. De uma garota que, de tão tensa que ela estava, ela chegava a gaguejar. Né? E aí tinha uma outra candidata que ria justamente dessa situação. Ai, que horror! Então foi muito tenso ali aquele processo. Mas aí nessa hora, às vezes, até o entrevistador ele tem que dar um controle, manter o controle nisso, né? Porque... Eu tinha plena noção que enquanto o entrevistador conversava com as outras 4 pessoas e eu estava em silêncio, ele estava me analisando também. Acho que esse olhar para cima do... Você conseguiu o emprego? Eu consegui. Mas optei por não aceitar a vaga. Né? Mas eu sabia que justamente a partir do momento que eu entrei na sala, os olhares já estavam voltados para todos nós, né? Independente de estar com a boca aberta ou não. Né? E é assim que funciona hoje, né? É uma dinâmica de grupo, por exemplo. Dinâmica de grupo, muito bem. Então, geralmente a gente acaba lançando um assunto e aí acaba avaliando o posicionamento, o comportamento das pessoas, né? Como não ser uma pessoa antipática, né? Porque às vezes você está tão tenso que você parece até antipático, né? Porque você fala pouco, ou você quer ser inteligente demais, não é? Não sei. O contato nos olhos, assim, um olho no olho, a fala assim mais pausada, né? Não dá aquela viradinha nos olhos, né? Pensa, perguntou tal coisa, sabe? Aquela coisa, né? De irônico, né? De novo. É mais ou menos assim. Porque às vezes a pessoa passa por tanta entrevista na semana e ela tá cansada mesmo. Mas ela tem que perceber, assim, a postura do corpo dela, somente a fisionomia, né? Aquela coisa, o sorriso, algo tranquilo, para que ela possa passar a real, assim como ela é mesmo, o perfil real dela. Tá. Né? Sobre passar a imagem como ela realmente é, né? Nós falamos sobre a questão da fala, o que falar, o que não falar, né? Sucintamente também. Falamos sobre o comportamento, a linguagem corporal e a apresentação pessoal. Como deve ser, tanto para o homem quanto para a mulher? O homem geralmente, não precisa ir de terno, gravata, mas pelo menos uma camisa.
uma calça, assim, de alfaiataria, que é bacana, um sapato, não de sapatênis, assim, na entrevista mas não. Isso dependeria da empresa? Isso, depende muito perfeito. da empresa. Mas nenhuma empresa, a não ser se seja surfista, você vai querer o cara de regata e bermuda. Não, claro, também não dá. Né? Não dá. Exatamente. A não ser que seja uma empresa Não, de mas surf. por exemplo, uma agência de publicidade, né? Um trabalho mais... né? Aí, de repente, um jeans, uma Isso, polo, aí é uma coisa bacana, assim, tá. sim. Agora, se é uma empresa, por exemplo, um escritório de advocacia, já não dá. Aí, de repente, até vai o terno. Às vezes pode ser até uma blusa. No escritório de advocacia, na nossa área, né, mesmo. jornalista sempre foi taxado de bicho grilo, né? Várias vezes, né, eu ia para entrevista de emprego, eu tentava ir mais certinho. Vocês conhecem meu estilo, né? Não precisa nem falar, né, Maria Cândida, né? Mas eu via que alguns aí iam bem mais despojados, né? Mas não era justamente o meu estilo de ser, de me comportar. Né? Exatamente, acho que você falou a palavra-chave, é o teu estilo de se vestir, né? Então, ali você vai usar o teu estilo e adequar com a empresa, com o cargo que você... assim, aquela ideia de que você quer passar para as pessoas. E né? a mulher? Mulher eu acho muito complicado esse negócio de saia curta. Decote. Sim, exatamente, porque a saia curta, um decote, ele pode passar uma outra imagem. Isso, assim, é legal, final de semana, uma balada, sei lá, alguma coisa assim, um jantar, sei lá, e é algo que você pode fazer socialmente. Mas para buscar um emprego, é bacana sempre ir de calça, porque às vezes numa situação de uma dinâmica de grupo, você é pega de surpresa, tem que sentar no chão. Você tá de saia, você já vai ficar meio constrangida ali, né? Então, algo que também não te atrapalhe, sabe? Uma manga que é muito larga, que tá caindo, alguma coisa assim, para você esquecer a roupa que você tá e fazer o teu melhor ali. Maquiagem, acessório, interfere de alguma forma? Algo sutil também, nada muito marcante, coisas assim, porque o legal é que você não chame atenção para você. Assim, o selecionador... É o que você está falando, né? O consultor, o profissional de RH, ele vai fazer um overview, assim, ele vai olhar para você, assim, fazer uma análise nesse sentido. E depois ele vai esquecer a roupa que você tá, ele vai focar na tua postura, no que você for fazer ali, né? E passar as informações profissionalmente. Entendi. Quando o entrevistado ele acaba perguntando pra gente assim, né, quais são suas maiores qualidades, eu quais tenho são várias os seus qualidades, defeitos, e aí, até que ponto você vai pro pedestal, você se enfia embaixo da Você terra? fala a verdade, qual que é? É importante você falar, lembra sempre na questão profissional, né? Então, por exemplo, quais são, por exemplo, iniciativa, sou proativo, né? Mas não são adjetivos que, de repente, parece que deveriam estar intrínsecos a qualquer pessoa? Mas sabe que a gente consegue, assim... Porque até proativo chegar não nisso... é todo mundo, não. Então. Até chegar nesse momento, pelo menos, eu costumo fazer essa pergunta no final. E, assim, às vezes não é nenhuma pergunta. A gente começa a falar, conversar, e eu acabo entrando nesse momento, né? De saber um pouquinho mais dele, as qualidades, o ponto forte, aqueles pontos a melhorar, né? Então, às vezes, tem aqueles chavões, mais ou menos. Mas a gente começa a quebrar nesse sentido para poder tirar isso, para ver se é mesmo. E até chegar nesse momento, eu já sei, você já consegue entender um pouquinho mais se ele tem uma postura mais proativa, se ele é mais tímido, mais retraído, se ele consegue conviver bem com a equipe, né? Se ele é uma pessoa mais focada para resultados ou não, se ele prefere mais assim que alguém acabe liderando, se ele consegue lidar com regras. Então, a gente consegue avaliar um pouquinho mais essa questão. E os defeitos? A gente falou das qualidades, né? Os defeitos. Deve falar assim, eu sou... Desorganizada. Desorganizada. Por exemplo, né? Ou eu sou explosiva. Aí não pode, né? O explosivo não, pelo amor de Deus. Mas assim, desorganizar, eu sou desorganizada, mas olha, eu tento, eu já estou avaliando isso, já faz tempo, então, nem todo mundo é certinho, a gente sabe disso, né? Então, eu sou desorganizada. Então, o que eu consigo fazer para que eu possa... Que ferramenta que eu utilizo para poder, assim, controlar essa minha desorganização? Então eu utilizo planilhas em Excel, eu uso sempre uma agenda, a minha agenda no celular para não perder nenhum compromisso, a minha mesa, por exemplo, eu costumo deixar as coisas organizadas por área, mas eu tenho que fazer isso pelo menos uma vez por dia, sabe? Alguma coisa assim, né? Eu não sei se eu falaria que eu sou desorganizada, né? Assim, eu poderia falar assim...
eu sou agitada, né? Assim, uma coisa que vai pro perfeccionista. Exatamente, pro positivo e negativo. Acho que eu iria pros dois lados. Também o desorganizado, às vezes ele tem uma vivacidade de ideias tão assim. Então, assim, ele tá aqui, mas ele já tá olhando tudo que tá acontecendo, né? Então, às vezes, para uma empresa, isso é bom. Não bom ser desorganizado, mas aí que eu falo. Então, que ferramentas que você utiliza para poder controlar isso? Então, ou seja, se eu sei que a pessoa ela tem esse potencial assim, mais dinâmico, eu já sei que alguma coisa eu vou ter que trabalhar essa questão. Então, será que o gestor, ele gosta de pessoas assim? Se é uma área comercial, geralmente a área comercial é assim mesmo, né? É um pouco mais agitado. Mas sempre tem alguém, um organizado lá, que acaba tomando conta dos vendedores, quem fica em campo, né? Então, acho que é bem um trabalho em equipe mesmo. Tem uma questão que é muito interessante, assim, que todo mundo não sabe o que falar ou fala demais. Pretensão salarial, você deve falar ou não deve falar? Então, tem algumas vagas que eu preciso ter essa pretensão, a gente só trabalha com pretensão. É assim, se a vaga, por exemplo, a gente manda alguma coisa já no seu e-mail, né? A gente liga, avalia, se você, eu tenho interesse. Tá, então eu vou mandar um material para você preencher e, por favor, eu preciso da sua pretensão. O teu último salário é a sua pretensão. Mas eu não tenho pretensão. Então, coloca o seu último salário apenas um aproximado. Porque a pessoa tem receio de pôr a pretensão e perder a oportunidade, né? Mas eu preciso pelo menos ter algum dado, porque é meu balizador, entendeu? Isso é negociável depois? Sim. Se o candidato ele é muito assim, eu preciso muito dele, né? Então, a gente contata, no caso nós, né, de contato, o gestor fala, olha, ele está pedindo tanto. Será? Mas ele é muito bom, acho que vale a pena conversar, de repente você consegue dar uma equilibrada. E quando a empresa, ao chamar um candidato para uma entrevista, ela não fala qual é o salário que está disposta a pagar, né? E aí eu vou para a entrevista e de repente eu, né, no papel de entrevistado, pergunto, mas quanto vocês estão querendo oferecer para a gente? Quanto que eu vou poder receber? Eu já entro direto com essa pergunta, por exemplo? Não é legal? Não, porque assim, é lógico que você precisa do salário, né? Você não vai lá trabalhar só porque achou bacana. Mas assim, eu acho que é uma pergunta que você tem que fazer, sim, mas é algo mais pro final. Então assim, você tem a faixa salarial, por exemplo? Não, eu não tenho. Porque às vezes acontece mesmo. Às vezes os candidatos falam, eles estão brincando aí com a gente, não querem falar o salário. Não é isso. Muitas vezes a empresa, ela realmente não tem ainda definido. Se é um cargo novo, por exemplo, né? Então, ela até tem uma pesquisa salarial de onde ela tem uma base. Mas ela quer saber o que aqueles candidatos eles esperam. Até para ver se eu te coloco no nível júnior, pleno, sênior. Como é que eu vou trabalhar o teu plano de carreira internamente? As pessoas têm medo ou não sabem para quem pedir aumento. Para quem pede? Para o chefe imediato? Para o RH? Para quem você pede aumento? É legal você conversar com o teu chefe imediato, né? Porque aí você consegue fazer geralmente, as empresas elas têm uma avaliação de desempenho, que é feita uma certa periodicidade, né? E, às vezes, naquele momento, já é dito alguma coisa nesse sentido. A questão salarial, olha, eu tenho um X de verba e a intenção é promover algumas pessoas aqui por conta do teu desempenho, da tua performance e tudo mais. Então, às vezes é nesse momento que é o ideal de você conversar nesse sentido. Mas é legal o chefe imediato, não ir direto no RH, não. Porque senão o chefe ele se sente meio que traído. Porque você está ultrapassando. Está ultrapassando, pulando obstáculos aí. Justamente, isso é importante mesmo. Bom, Valquíria, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, né? A gente espera que o público de casa aí tenha ficado atento a essas perguntas, principalmente as respostas, né? Sem dúvida alguma, né? E a gente deseja boa sorte a todo mundo, né? No momento de crise aí, com 9 milhões de desempregados, não tá fácil, né, Valquíria? Não tá, não. Mas não pode desistir, gente. Sempre tem um lugarzinho lá. As pessoas estão demorando mais tempo para entrar novamente no mercado de trabalho? Está mais complicado? Você tem percebido isso? Eu tenho percebido isso, sim. Em função da própria crise, né? Exatamente. Mas eu acho que é importante, assim, receber uma oportunidade, vai ver. Né? Não deixa, eu acho que isso não vai ser legal. Vai lá. Porque quanto mais entrevistas, inclusive, você faz, você acaba ficando até mais expert nesse sentido, como da tua postura. E às vezes, nós já estamos acabando.
Às vezes você não tem aquela vaga, né? Não tem o perfil, mas você já conhece o candidato e pra uma outra outra. oportunidade. Isso é verdade. Tá Como se fosse um vestibular, né? Exatamente. Você vai ficando mais, né, preparado para os próximos, né? É exatamente. justamente isso. Como o Rafael falou, boa sorte a todos vocês. Se vocês quiserem rever essa entrevista, entra no youtube.com, nosso canal, Programa Tudo Posso. Lá vai ter a entrevista de novo. Você presta atenção no que a gente perguntou e segue direitinho. Aí é receita de sucesso. Tá joia, então. Vamos fazer intervalo, gente. No próximo bloco tem música para você curtir essa segunda-feira, né? Segunda-feira ser pra cima, ser alto astral. Então fique com a gente, Tudo Posso já volta. É verdade. Obrigada, Valquíria.